Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto fundamental, mas que muita gente nem se dá conta de que existe: a higiene ocupacional. A gente vai mergulhar nos bastidores da proteção no ambiente de trabalho para entender como são combatidos aqueles perigos que, na maioria das vezes, a gente nem consegue ver. Para começar, vou deixar uma pergunta no ar. O que poeira, ruído e umidade têm em comum? Parece até pegadinha, né? Mas a resposta é muito séria. Todos eles podem ser grandes inimigos invisíveis no nosso dia a dia de trabalho. E é justamente para identificar e combater essa turma que a higiene ocupacional existe. Tá, mas vamos ao que interessa. Afinal, o que é essa tal de higiene ocupacional na prática? Pensa assim, a higiene ocupacional é uma ciência com uma missão de 4 passos. E a ordem é tudo. Primeiro, antecipar o risco. Depois, reconhecer. Em seguida, avaliar. E por fim, controlar. A grande sacada é essa: agir antes do problema aparecer. É pura prevenção e não ficar apagando incêndio, sabe? E esse trabalho não é para uma pessoa só, não. É um verdadeiro time. Pensa que a higiene ocupacional junta engenharia, medicina do trabalho, direito, psicologia. É um monte de gente de áreas diferentes conversando para criar uma rede de proteção completa e realmente eficaz. Ok? Já entendemos a missão. Mas contra quem exatamente a higiene ocupacional luta? Vamos conhecer os famosos riscos ambientais. Muitos deles, como eu disse, invisíveis a olho nu. Para organizar a casa, a nossa legislação lá na NR9 divide esses riscos em 3 grandes grupos: os agentes físicos, os químicos e os biológicos. Essa é a base para a gente começar a classificar e entender cada um desses desafios. E para a coisa ficar mais concreta, olha só alguns exemplos que a gente encontra direto na NR15. Nos físicos, temos o ruído, um clássico, além de calor, frio e vibrações. Nos químicos, a coisa vai desde poeiras até substâncias bem perigosas, tipo benzeno. E claro, os agentes biológicos, super presentes em hospitais, laboratórios e por aí vai. Certo, já sabemos quem são os suspeitos, mas como a gente mede o perigo que eles representam de verdade? É aqui que o profissional de higiene ocupacional vira um verdadeiro detetive, usando 2 abordagens principais: a avaliação qualitativa e a quantitativa. A diferença é bem simples, na verdade. A avaliação qualitativa é meio que o olhômetro do especialista. É inspecionar o local e identificar se o risco existe. Por exemplo, opa, aqui tem umidade. Já a avaliação quantitativa precisa de números. Aí a gente pega equipamento, mede e diz qual o nível exato desse ruído, qual a concentração daquele químico no ar. Ela mede o tamanho do risco. E aqui tem um ponto crucial. Não adianta medir o ruído por 5 minutinhos e achar que está tudo bem. A avaliação quantitativa tem que ser um filme do dia de trabalho, não uma foto. Ela precisa refletir a realidade da exposição, considerando as diferentes tarefas e o tempo em cada uma delas. Só assim ela é um retrato fiel da situação. E claro, todo esse trabalho técnico não é feito à toa. Ele tem uma base legal muito forte no Brasil. Chegou a hora de falar da norma que rege tudo isso, a famosa NR15. A NR15 é o nosso grande manual de regras sobre o assunto. É ela que lista oficialmente o que é considerado insalubre. E com base nisso, é ela que define o direito ao adicional de insalubridade, aquela compensação financeira para quem trabalha exposto a esses riscos. E dentro da NR15 tem esse conceito fundamental: o limite de tolerância. Basicamente, é a dose máxima de um agente, seja ruído, calor, um produto químico, que uma pessoa pode ser exposta dia após dia, sem, em teoria, ter a saúde prejudicada. É a nossa linha de segurança, o limite que nunca deveria ser ultrapassado. Mas atenção, e isso é muito importante: a higiene ocupacional não serve só para medir risco e pagar adicional. A verdadeira força, o objetivo final dela, está na prevenção. O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o GRO, mostra como a prevenção funciona na prática. É um ciclo que nunca para. Primeiro, a gente identifica os perigos, depois avalia os riscos e, o mais importante, a gente implementa medidas para controlar esses riscos. E aí o ciclo recomeça, sempre buscando um ambiente mais seguro. E na hora de controlar os riscos, existe uma ordem de prioridade. O foco principal é sempre nas medidas de proteção coletiva, que protegem todo mundo ao mesmo tempo, como um bom sistema de ventilação. O equipamento de proteção individual, o famoso EPI, como uma máscara, é fundamental, claro. Mas ele é a última barreira de defesa. A meta é sempre tentar eliminar o risco lá na origem. Chegando ao final da nossa conversa, é essencial lembrar que por trás de todas essas normas, medições e conceitos, existem pessoas.
Pessoas dedicadas, que são os verdadeiros heróis da saúde ocupacional. No final das contas, tudo isso se resume a uma única missão: o cuidado com as pessoas. A higiene ocupacional é sobre garantir que todo mundo possa voltar para casa todos os dias com saúde e segurança. É uma ciência a serviço da vida. Da próxima vez que um ambiente de trabalho parecer seguro, vale a pena lembrar que existe toda uma ciência e muitos profissionais dedicados por trás dessa sensação de bem-estar.